Oi, pessoal! Vamos conversar sobre ansiedade hoje. Aquele alarme, sabe, que dispara dentro da gente, ele é super importante quando o perigo é real, claro. Mas vamos combinar, às vezes ele toca sem parar, né? Por coisas que, tipo, nem aconteceram ainda. E aí acaba mais atrapalhando do que ajudando. A ideia aqui hoje é entender um pouquinho melhor essa dinâmica e, o principal, sair com umas ferramentas práticas, coisas que podem fazer diferença na hora do aperto. A gente separou 3 técnicas que as fontes trazem, que parecem ter um efeito mais imediato, sabe? E também um plano de 3 passos para cada um montar o seu e ter sempre por perto. Que tal a gente explorar isso? É uma abordagem bem interessante mesmo que as fontes que a gente analisou trazem. Elas fazem uma costura, sabe, entre técnicas bem concretas, bem focadas na resposta do corpo e da mente naquele momento, e também certas reflexões que eles apresentam como paráfrases de ensinamentos atribuídos a Jesus, usadas meio como âncoras, pontos de apoio para buscar calma. Então, a nossa análise aqui, a nossa conversa, vai buscar entender não só o que e o como da ansiedade, mas também esses recursos que as fontes sugerem para a gente para lidar com ela no dia a dia. Legal. Então, para começar mesmo, como a gente pode definir a ansiedade de um jeito mais claro? Além daquela sensação que muita gente conhece, o que ela significa para o nosso corpo, para o nosso organismo? Olha, essencialmente, ahn, é o nosso sistema de alerta natural, entrando em ação. Ele foi feito para nos proteger, né? Para preparar a gente para reagir a ameaças, aquela famosa resposta de luta ou fuga, que o pessoal fala. Ah, sim. Isso é vital. O problema começa quando esse sistema fica, tipo, hiperativo, disparando o tempo todo, mesmo sem um perigo claro ali iminente. É como se o alarme ficasse meio emperrado, sabe? No modo ligado. E aí ele começa a interferir em tudo: sono, concentração nos estudos, no trabalho, Exato. até nos relacionamentos, né? Vira um ciclo que se alimenta. É importante dizer que sentir isso não é sinal de fraqueza, né? Pelo amor de Deus. É uma reação do corpo. Exatamente. É uma reação automática. Muitas vezes ela é aprendida ou fica mais intensa por causa de experiências que a pessoa teve. Mas olha, não é uma sentença, tá? Tem espaço para aprender a modular essa resposta. Inclusive, uma das fontes traz uma primeira reflexão que parafraseia lá Mateus 6 e toca nesse ponto da preocupação que não acaba, sabe? Diz algo como: não fique consumido com tudo que pode acontecer. Confie que há cuidado. Interessante. E como isso se aplicaria na prática? Quando a mente começa a 1000 por hora, já pensando no pior cenário possível. A sugestão é usar essa ideia como um freio mental mesmo. Quando a pessoa perceber que está entrando naquela espiral do e se, tentar repetir para si mesma, internamente, uma versão mais curta. Tipo, cuido do essencial agora e sigo, sabe? Não é mágica, óbvio, mas pode ser um primeiro passo para interromper aquele fluxo catastrófico. Um lembrete para focar no que dá para controlar agora. Entendi. Um jeito de puxar o freio de mão mental. E como identificar que é a ansiedade que está falando mais alto? Quais são os sinais mais comuns que essas fontes apontam para a gente ficar de olho? Os sinais podem variar bastante, viu? Mas geralmente eles aparecem em 3 áreas principais. No corpo, a pessoa pode sentir o coração acelerado, sabe? Aquele aperto no peito, falta de ar, às vezes tremor, suor, tensão muscular. Uhum. Na mente, é muito comum a ruminação, aqueles pensamentos que ficam voltando, repetitivos, geralmente negativos. Preocupações demais com o futuro, dificuldade de focar, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. E no comportamento? Como isso costuma aparecer no dia a dia? No comportamento pode se manifestar como uma tendência a evitar situações, né? Coisas que geram desconforto, Tipo, fugir de certas coisas? isso, ou procrastinar tarefas importantes, sabe? Aquela dificuldade em tomar decisões, ou até mesmo comportamentos de fuga mesmo, como usar demais rede social, aquele scroll infinito, sabe? Como uma tentativa de silenciar a mente. Nossa, é verdade. Reconhecer esses sinais já é um passo bem importante, né? E essa sensação de sobrecarga que você falou,
de carregar um peso enorme. Sim, e isso conecta bem com outra reflexão que as fontes trazem, inspirado em Mateus 11. Algo como: se o peso for demais, ache descanso, não é preciso carregar tudo sozinho. A ansiedade muitas vezes vem junto com essa sensação de ter que dar conta de tudo, sabe? E de forma perfeita, e agora? E qual seria a aplicação prática dessa ideia, então? É um convite mesmo à autocompaixão, sabe? E a reconhecer os próprios limites. Na prática, isso significa se permitir fazer pausas. Pausas de verdade, quando sentir que a carga está demais. Ou delegar tarefas, se for possível, né? Ou simplesmente admitir para si mesmo, e talvez para alguém de confiança, olha, não estou dando conta, preciso de ajuda. É lembrar que ser vulnerável não é falhar. Faz muito sentido. Ok, então a gente reconhece os sinais, entende que não precisa carregar o mundo nas costas, mas e na hora H? Quando a crise bate forte, quais são as ferramentas práticas que as fontes destacam para dar um alívio mais imediato? Certo. A primeira técnica que eles apresentam é a respiração caixa, ou 4-4-4, como o pessoal chama. Ele é bem útil, principalmente quando a pessoa percebe aqueles sinais físicos da ansiedade aumentando. Respiração ofegante, coração a mil. E como ela funciona exatamente? É fácil de fazer? É bem simples e discreta, assim. A pessoa inspira o ar pelo nariz, contando lentamente até 4, aí segura o ar nos pulmões, contando até 4 de novo, e depois expira o ar devagar pela boca, contando até 4 mais uma vez. O ideal é tentar manter o abdômen relaxado e repetir esse ciclo umas 4 ou 5 vezes, ou pelo tempo que sentir que precisa, né? Uma dica boa é focar na contagem e na sensação do ar entrando e saindo. Parece simples mesmo. Mas por que algo como controlar a respiração tem um efeito tão direto na ansiedade? Qual é a mágica aí? Não é mágica, mas tem uma explicação fisiológica, sabe? A respiração é uma das poucas funções do nosso sistema nervoso autônomo que a gente consegue controlar conscientemente. Então, quando a gente diminui o ritmo da respiração de propósito, a gente manda um sinal para o cérebro. Um sinal tipo: opa, talvez a ameaça não seja tão grande assim. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso simpático, que é o que acelera tudo na resposta de luta ou fuga, e a ativar o sistema parasimpático, que é o que promove o relaxamento. É como usar um controle manual para regular um sistema que normalmente é automático. Entendi. Que interessante, é tipo um interruptor fisiológico que a gente pode acionar. Legal. E qual a segunda técnica? A segunda é a técnica de grounding 5-4-3-2-1. O objetivo dela é trazer a mente de volta para o presente. Sabe quando a cabeça está perdida nos pensamentos ansiosos ou naquela sensação de pânico? Essa técnica ajuda a ancorar a pessoa na realidade imediata, usando os sentidos. Grounding. Como funciona essa? Parece boa para quando a cabeça está naquele looping, né? Exatamente. O processo é assim, ó. Primeiro, ver. 5. Olhar em volta e identificar mentalmente 5 coisas que dá para ver ali no ambiente. Qualquer coisa mesmo. Uma cadeira, uma cor na parede, uma caneta. Depois, tocar 4. Prestar atenção e identificar 4 coisas que dá para sentir pelo tato. A textura da roupa, a mesa, a temperatura da pele. Aí, ouvir 3. Focar nos sons do ambiente e identificar 3 coisas que dá para ouvir. O barulho da rua, o teclado do computador, a própria respiração. Em seguida, cheirar 2. Tentar identificar 2 cheiros no ambiente. Se não tiver nada óbvio, pode tentar lembrar de 2 cheiros que sejam agradáveis para a pessoa. E por último, sentir internamente 1. Reconhecer uma sensação física ou emoção que está presente no corpo naquele momento, sem julgar. Pode ser o aperto no peito, a tensão nos ombros, ou até algo neutro. Nossa, é uma forma bem prática de tirar o foco daquele turbilhão interno e voltar para o que está acontecendo aqui agora, para o concreto, né? Exatamente. Ela interrompe o ciclo de ficar remoendo os pensamentos, porque exige que a atenção se volte para informações dos sentidos, coisas objetivas. E as fontes que a gente viu conectam essa ideia de ancorar no presente com uma outra reflexão baseada lá em João 14. Busque a paz que não é deste mundo. Deixe ela ancorar.
E como essa reflexão se encaixa com o exercício de grounding? O que uma coisa tem a ver com a outra? A sugestão que eles dão é que, depois de fazer o 5, 4, 3, 2, 1, a pessoa pode tentar reforçar aquela sensação de calma que acabou de buscar. Talvez repetindo mentalmente uma palavra ou frase curta, tipo paz agora ou estou aqui, por uns segundinhos. O grounding traz a mente de volta para o presente, né? E essa pequena afirmação interna pode ajudar a consolidar um estado de maior tranquilidade. É como ligar a experiência sensorial com essa busca por uma calma mais profunda. Entendi. Uma combinação interessante de ação concreta e intenção mental. Boa! E a terceira técnica que as fontes trazem? A terceira é chamada de nomear mais redirecionar. Essa é mais focada para lidar com aqueles pensamentos catastróficos, sabe? Aquelas previsões negativas que a ansiedade adora criar na nossa cabeça. Tipo, vou falhar, tudo vai dar errado, ninguém vai gostar de mim. Ah, esses pensamentos são terríveis e muito comuns mesmo. Como essa técnica propõe lidar com eles? O processo tem basicamente 3 passos. Primeiro, nomear. É reconhecer o pensamento sem se identificar totalmente com ele. Em vez de pensar, eu sou um fracasso, a pessoa pensa, estou tendo o pensamento de que vou falhar. Isso já cria uma certa distância, sabe? Segundo, questionar. É opcional, mas pode ajudar. Perguntar para si mesmo, qual é a evidência real para esse pensamento? Tem outras possibilidades? Isso ajuda a ver se aquele pensamento catastrófico faz sentido mesmo. Muitas vezes ele não se sustenta quando a gente olha para os fatos. E terceiro, redirecionar. Mudar o foco. Sair daquela ruminação que não leva a nada e ir para uma ação pequena, concreta e imediata. Algo que esteja sob o controle da pessoa. Se o pensamento é sobre falhar numa prova, a ação pode ser, vou revisar um tópico específico por 10 minutos. Se é sobre uma apresentação, talvez seja, vou organizar meus slides ou vou pedir opinião sobre um ponto. Então, a ideia é perceber o pensamento, talvez dar uma questionada nele e aí agir, mesmo que seja uma coisinha pequena, para não ficar paralisada por ele. Precisamente, é retomar um senso de agência, de controle. As fontes até sugerem um mini script mental, tipo, ok, pensamento ansioso, te vi aqui, agora vou focar em fazer a tal ação pequena e concreta. Isso direciona a energia para algo construtivo. E essa ideia de focar na ação presente, no que dá para fazer agora, Se conecta direitinho com a quarta paráfrase mencionada, de novo, de Mateus 6. Não viva pelo medo do amanhã, cuida do hoje. A técnica de nomear plus redirecionar é, na verdade, a aplicação prática disso. Em vez de ficar se consumindo pela preocupação com o futuro que a gente não controla, a pessoa se concentra na única coisa que realmente pode influenciar, o momento presente e as ações que cabem nele. É um antídoto comportamental para aquela paralisia da ansiedade. entendi. Então, temos 3 ferramentas bem práticas. A respiração caixa, o grounding 5, 4, 3, 2, 1 e o nomear plus redirecionar. As fontes sugerem alguma forma de juntar isso no dia a dia? Talvez como uma prática rápida para fazer sempre? Sim, eles dão uma sugestão de uma mini prática, coisa de uns 3 minutos, que combina elementos das técnicas. Poderia ser algo assim, 1 minuto fazendo a respiração caixa, uns 4 ou 5 ciclos, já ajudam. Depois, 1 minuto fazendo o grounding 5, 4, 3, 2, 1, só observando o ambiente mesmo. E aí, 1 minuto final para fazer um reframe curto, que é pensar ou até anotar uma frase mais realista e encorajadora sobre a situação. Algo como, posso lidar com isso passo a passo, ou vou focar no meu esforço e aprender com o resultado, sabe? E a recomendação é testar, né? Ver se funciona para cada pessoa sem muita pressão. Exato. A indicação é bem essa. Se ajudou um pouco, ótimo, salva a ideia. Se não sentiu muita diferença, tudo bem também. Talvez funcione melhor em outro momento ou outra técnica seja mais a cara da pessoa. O importante é ir experimentando. E olha, para além dessas práticas pontuais, as fontes propõem algo que eu achei muito útil: a criação de um plano de 3 passos personalizado. Um plano para ter à mão quando a ansiedade apertar? Como seria isso? Me conta mais. A ideia é ter um guia rápido mesmo, talvez no bloco de notas do celular, sabe? Para consultar naqueles momentos de crise. A estrutura que eles sugerem é assim:
Primeiro, sinal. Identificar qual gatilho ou sinal físico-mental mais comum mostra que a ansiedade está subindo. Pode ser o aperto no peito, pensamentos acelerados, cada um tem o seu. Segundo, técnica primária. Passo 1. Definir qual ferramenta tentar primeiro. Por exemplo, vou fazer a respiração 4-4-4 por 2 minutos. Terceiro, plano B, passo 2. Ter uma alternativa, caso a primeira não funcione ou não seja suficiente. Tipo, vou fazer o grounding 5-4-3-2-1 ou vou sair para caminhar 10 minutos. E quarto, contato de apoio, passo 3. Anotar o nome e telefone de uma pessoa de confiança. Um amigo, familiar, terapeuta, alguém para quem a pessoa possa ligar ou mandar uma mensagem buscando um suporte ali na hora. Nossa, isso parece muito útil mesmo. Ter um plano já pensado antes pode diminuir aquela sensação de desamparo total na hora da crise, né? A fonte dá algum exemplo de como isso ficaria na prática, tipo preenchido? Sim, eles dão um exemplo. Poderia ser algo assim. Sinal: mão suando e coração acelerado antes de uma reunião importante. Técnica primária. 1. Fazer 5 ciclos de respiração caixa. Plano B. 2. Fazer o grounding 5-4-3-2-1 focado nos objetos da sala e depois mandar uma mensagem rápida para um colega de confiança. Contato de apoio, 3. Aí colocaria um nome e o telefone. O ponto-chave aqui é a personalização, sabe? Cada pessoa identifica os seus sinais e escolhe as técnicas que fazem mais sentido para si. É uma ferramenta de autoconhecimento e de preparação ativa. Adorei a ideia do plano. Além dessas ferramentas para lidar com a crise na hora, as fontes falam sobre prevenção, tipo hábitos que podem ajudar a diminuir a intensidade ou a frequência da ansiedade no dia a dia. Falam sim. Mencionam a importância de ter uma rotina com o que eles chamam de micro-hábitos preventivos. São ações que, se a gente mantém com consistência, podem fortalecer a nossa resiliência geral ao estresse e à ansiedade. E quais seriam alguns exemplos desses micro-hábitos? Coisas pequenas que a gente pode tentar encaixar. Coisas como tentar manter uma certa regularidade nos horários de sono, sabe? Mesmo nos fins de semana, tentar não variar tanto, manter uma janela de sono mais consistente. Isso ajuda muito, porque um sono de qualidade regula hormônios ligados ao estresse como o cortisol. Deixa o sistema nervoso menos reativo. Outro ponto é incluir atividade física regular, mesmo que seja moderada, tipo 20, 30 minutos de caminhada na maioria dos dias. O exercício libera endorfinas, ajuda a processar a tensão que acumula no corpo. Faz sentido. E quanto ao uso de telas, redes sociais, que a gente mencionou antes como um possível comportamento de fuga? Então, as fontes sugerem limitar o tempo de exposição, principalmente aquele scroll passivo infinito que não agrega muito. Estabelecer uns limites, talvez usar timers no celular, pode ajudar a reduzir a sobrecarga de informação, sabe? E também a comparação social, a estimulação constante, são fatores que muitas vezes acabam alimentando a ansiedade. E para situações específicas que a gente já sabe que geram estresse, tipo prova, apresentação, eles sugerem criar um pequeno ritual preparatório. Talvez 10 minutinhos de revisão focada e depois umas respirações profundas antes de começar. São pequenas ações de autocuidado que sinalizam preparação e um pouquinho mais de controle. É aquela ideia de cuidar do hoje, né? Como dizia a reflexão, aplicada em hábitos diários. Mas olha, é fundamental também a gente saber quando essas estratégias, por melhores que sejam, não são suficientes, certo? Quando é a hora de buscar ajuda profissional séria. Sem dúvida alguma. As fontes são bem claras quanto a isso. É crucial procurar ajuda profissional especializada, um psicólogo, talvez um psiquiatra, quando a ansiedade começa a impactar de forma significativa a vida da pessoa. Por exemplo, se ela impede de fazer coisas essenciais, como ir à escola, ir trabalhar ou manter compromissos sociais importantes. Tem outros sinais de alerta para ficar atento? Sim. Se a ansiedade está prejudicando muitos relacionamentos, sabe? Causando conflitos o tempo todo ou levando a pessoa a se isolar. Se afeta o sono de forma persistente, insônia ou muito sono durante o dia. Ou se a pessoa começa a usar álcool ou medicamentos sem prescrição ou outras substâncias para tentar aliviar os sintomas. Isso é um sinal vermelho. E um ponto de atenção máxima, de urgência mesmo, se surgem pensamentos de se machucar ou de desistir da vida. Nesses casos, a busca por ajuda tem que ser imediata.
Não pode esperar. Com certeza. E como dar esse passo para quem está ouvindo e talvez se identifique? A orientação é conversar com um adulto de confiança. Pode ser um familiar, um professor, um conselheiro na escola ou ir direto a um profissional de saúde. Existem serviços de apoio, linhas de ajuda disponíveis também. A mensagem final das fontes, através de uma última paráfrase que eles trazem, reforça muito isso. Ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. Peça ajuda. Reconhecer que precisa de apoio e buscar esse apoio ativamente é um sinal de força, viu? Não de fraqueza. Mensagem super importante para a gente fechar. Bom, fizemos uma boa passagem por essas fontes sobre a ansiedade, né? Vimos que é uma reação humana super comum, real, e não é algo para ter vergonha. A gente explorou 3 técnicas práticas, a respiração caixa, o Grounding 54321 e o Nomear plus Redirecionar, que podem ser testadas e adaptadas para usar nos momentos mais difíceis. Falamos da importância de ter aquele plano de 3 passos personalizado como um recurso rápido ali no bolso ou no celular, e mencionamos como aquelas paráfrases reflexivas podem servir como âncoras de calma, para quem se conectar com elas, claro. O convite que fica é experimentar, ver o que funciona para cada um e, acima de tudo, lembrar. Respira, foca no que é possível hoje e, se o fardo estiver pesado demais, peça ajuda. O apoio existe e faz toda a diferença. Ninguém tá sozinho nessa. Exato. E talvez, para além só de gerenciar os sintomas ali na hora aguda, fica uma reflexão interessante para quem nos ouve, né? Como será que essa busca intencional por momentos de calma e presença, seja usando as técnicas ou pensando naquelas reflexões sobre paz, sobre confiança, como será que isso pode, ao longo do tempo, construir uma base mais resiliente dentro da gente? De que forma cultivar pequenas pausas conscientes de tranquilidade no dia a dia, mesmo que rapidinhas, poderia não só aliviar a ansiedade na hora, mas talvez transformar a experiência geral de navegar pelos desafios da vida. Fica aí a questão, para a gente pensar a respeito